Você, advogado ou advogada, já se perguntou se existe uma fórmula mágica para reduzir impostos? Aumentar sua credibilidade no mercado e, ao mesmo tempo, expandir seu escritório? A resposta pode estar na escolha entre atuar como pessoa física ou pessoa jurídica. Mas será que essa decisão é tão simples quanto parece? Fique conosco e descubra como a escolha pode transformar sua carreira e seus lucros. Definições e diferenças legais entre pessoa jurídica e autônomo. O advogado autônomo é aquele que exerce sua profissão sem constituir uma empresa. Ele atua em seu próprio nome e é tributado sobre o imposto de renda à pessoa física, com alíquotas que podem chegar a 27,5%, além de contribuições ao INSS. Por outro lado, como pessoa jurídica, o advogado cria uma entidade empresarial como uma sociedade de advocacia e se beneficia de um regime tributário empresarial que pode ser mais vantajoso dependendo do faturamento e da atividade exercida. Comparativo de imposto para advogados, pessoa jurídica e autônomo. A tributação é um dos aspectos mais críticos na escolha entre pessoa jurídica e autônomo. O autônomo pode ter uma alíquota de imposto de renda pessoa física de até 27,5% sobre os rendimentos, além das contribuições previdenciárias significativas. Por outro lado, uma pessoa jurídica pode se beneficiar de alíquotas menores, dependendo do regime tributário escolhido. Simples Nacional para advogados. O Simples Nacional representa uma opção de regime tributário simplificado e pode ser particularmente atraente para advogados que optam por constituir uma pessoa jurídica. Com alíquotas iniciais que começam em 4,5%, esse regime é projetado para facilitar a vida dos pequenos empresários, incluindo os profissionais do direito. No Simples Nacional, simplifica a coleta de diversos tributos em uma única guia, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Além disso, o Simples Nacional impõe limites de faturamento anual para a advocacia e o teto é de R$ 4.800.000 por ano. É importante também estar atento às obrigações acessórias específicas e às restrições que o regime impõe, como a distribuição de lucros que deve seguir a proporção do faturamento ou da folha de pagamento, o que pode influenciar a estratégia do crescimento do escritório. Como funciona o registro na OAB para advogados na pessoa jurídica? O registro na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, é um passo fundamental para qualquer advogado que deseja atuar legalmente no Brasil. No entanto, quando o advogado decide operar como pessoa jurídica, existem algumas particularidades no processo de registro que são essenciais entender. Para advogados que optam por abrir um escritório de advocacia como pessoa jurídica, seja como sociedade unipessoal de advogado ou sociedade simples de advocacia, é obrigatório o registro dessa entidade na OAB. Esse registro é diferente do registro individual do advogado, como profissional. Ele visa garantir que a sociedade de advogados cumpra os requisitos éticos e legais estabelecidos pela OAB. Agora, como funciona o processo de registro na OAB para a pessoa jurídica? O processo de registro na OAB para a pessoa jurídica geralmente envolve os seguintes passos: preparação da documentação. Isso inclui o contrato social da empresa, que deve especificar a natureza da atividade jurídica, os sócios envolvidos, todos devem ser advogados registrados na OAB, e outros detalhes conforme exigido pela legislação e pelas normas da OAB. Submissão do pedido de registro. O contrato social e demais documentos necessários devem ser submetidos à seccional da OAB, onde a sociedade terá sua sede principal. Alguns documentos podem ser autenticados ou acompanhados de certidões negativas de débitos ou de antecedentes criminais dos sócios. Análise pela OAB. Após a submissão, a OAB analisará os documentos para assegurar que esses estão em conformidade com as normas aplicáveis. Isso inclui a verificação de que todos os sócios estão em situação regular com a ordem e que a sociedade atende os requisitos éticos e legais para o exercício da advocacia. O registro na OAB para advogados que operam como pessoa jurídica é mais do que uma formalidade. Ele representa um compromisso com a ética, a integridade e a qualidade na prestação de serviços jurídicos. Além disso,
Oferece uma camada adicional de credibilidade e confiança perante os clientes e o sistema jurídico como um todo. Como a atuação como pessoa jurídica protege o patrimônio pessoal dos advogados? A atuação como pessoa jurídica oferece uma separação entre os bens do advogado e os da empresa. Isso significa que, em casos de dívidas ou litígio, os bens pessoais do advogado estão, em geral, protegidos de execuções judiciais. Esta é uma vantagem significativa em relação ao autônomo, que responde com seu patrimônio pessoal, podendo encontrar-se em uma posição mais vulnerável. Quais os benefícios competitivos e financeiros para advogados PJ? Como PJ, o advogado pode ter acesso a créditos melhores, condições e transmitir uma imagem mais consolidada no mercado, atraindo clientes de maior porte. A capacidade de expansão e formalização de parcerias também é ampliada, o que pode ser um diferencial competitivo e significativo. Advogados economizam mais impostos como pessoa jurídica? Para ilustrar o impacto da mudança de autônomo para a pessoa jurídica, no contexto da advocacia, consideremos um exemplo. João, um advogado experiente que atuava como autônomo e decidiu migrar para o regime do Simples Nacional como pessoa jurídica. Como autônomo, João estava sujeito à tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física, que varia de 7,5% a 27,5%, além de contribuições para a INSS, que pode chegar a 20% sobre o rendimento, dependendo do teto de contribuição. Suponhamos que João tenha um rendimento tributável mensal de R$20 mil. Pela tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, ele estaria sujeito a uma alíquota de 27,5%, o que significa um imposto mensal de aproximadamente R$ 4.400. Somando-se isso à contribuição máxima do INSS, que em 2022 era de R$ 1.212, o total de tributos poderia chegar a R$ 5.612 mensais. Como pessoa jurídica no Simples Nacional, ao migrar para a PJ e optar pelo Simples Nacional, João passa a pagar uma alíquota única que engloba vários tributos. Para um escritório de advocacia com faturamento anual de até R$ 180 mil, a alíquota inicial do Simples é de 4,5% sobre a receita bruta mensal. Com o mesmo rendimento, R$ 20 mil por mês, agora, como receita bruta pela pessoa jurídica, João teria um imposto devido pelo Simples Nacional de aproximadamente R$ 900. Isso representa uma economia significativa em comparação com os tributos pagos como autônomo. Qual valor economiza um advogado atuando como PJ? A economia mensal de impostos, ao mudar de autônomo para a pessoa jurídica, seria de R$ 4.712 para João, com rendimento tributável mensal de R$ 20 mil. Esse valor, ao longo de um ano, representa uma economia significativa, que João pode reinvestir na estrutura do seu escritório, em marketing, na contratação de novos colaboradores ou na expansão de suas áreas de atuação. Além disso, a formalização como PJ abriu para João a possibilidade de prestar serviços para empresas que preferem ou exigem emissão de nota fiscal por parte de uma pessoa jurídica, ampliando assim seu leque de clientes potenciais. Mas afinal, qual é mais vantajoso, advogado pessoa jurídica ou autônomo? A escolha entre pessoa jurídica e autônomo é complexa e deve ser feita com base em uma análise cuidadosa de vários fatores, incluindo tributação, proteção patrimonial, gestão financeira, administrativa e potencial de crescimento. É recomendável buscar orientação especializada para avaliar as opções disponíveis e tomar a decisão que melhor lhe alinhe aos seus objetivos profissionais e pessoais. Se você deseja uma análise personalizada para determinar a melhor estrutura para a sua prática na advocacia, entre em contato conosco. Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudá-lo a otimizar sua carreira e finanças.